Olá, meu nome é Noemi Carneiro, sejam todos bem-vindos ao nosso projeto Amor à Palavra, um projeto que tem como objetivo auxiliar você na compreensão das Escrituras. Estamos estudando Atos e estamos no capítulo 11. Hoje nós vamos ler a partir do verso de número 20. Vamos ver nestes textos agora o empenho da igreja primitiva na expansão do evangelho. Lembra que nós estudamos a respeito de Pedro, da visão que ele teve, da forma como ele anunciou o evangelho, incluindo a salvação dos gentios. Todos foram batizados pelo Espírito Santo. O verso 20 diz: alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor. Evangelho Santo de Deus, que ninguém segura, agora está sendo espalhado de forma fantástica. Verso 21, a mão do Senhor estava com eles e muitos creram que se converteram ao Senhor. A mão do Senhor sempre, sempre estará guiando a sua vida quando os seus objetivos são nobres, como este, de anunciar o evangelho às pessoas ao seu redor. E então, os que foram dispersos pela perseguição. Essa perseguição começou lá com Estevão, lembra? Quando ele foi assassinado por sua fé, né? Deus permitiu essa perseguição para despertar, né? Espalhar para todos os lugares o evangelho do Senhor Jesus. Então, o verso 22 diz assim: notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé a Antioquia. Lembra do Barnabé que apresentou Saulo lá para os apóstolos? Esse Barnabé, cheio de temor e fé, agora é enviado a Antioquia para anunciar ali o evangelho. Verso 23 diz assim: este, ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé chegou ali em Antioquia e encontrou gente feliz, alegre, porque quando o Espírito Santo chega na frente, as coisas mudam. É muito interessante notar, né? Como a igreja primitiva estava empenhada na evangelização desse mundo conhecido agora, rapidamente. Mesmo no meio da perseguição, né, e objeções, a palavra de Deus era semeada entre os judeus e entre os gentios. Bem, porém, quando os gentios ouviram a mensagem, algo surpreendente aconteceu. Um acolhimento, né, e uma fé sem igual se viu entre eles. E isso foi muito espantoso, né, para o mundo da época. O que isso nos ensina? Nos ensina que, não podemos rotular jamais quem vai crer ou quem não vai crer. Você não sabe. E nós devemos sempre nutrir no nosso coração a expectativa de que o Espírito Santo vai convencer pessoas e mais pessoas a chegarem-se aos pés da cruz. O evangelho proclamado lá em Antioquia, ele tinha grande potencial para alcançar outras áreas do mundo. Além disso, a cidade, ela tinha uma diversidade cultural e ela não era controlada por grupos religiosos majoritários, né? E o que tornava isso uma coisa boa para a mensagem do evangelho. Bem, vamos falar do Barnabé. O Barnabé era apelidado filho da consolação, né, pelos apóstolos. Ele foi enviado para discernir aquilo que Deus estava fazendo na vida dos novos convertidos. Sempre o Barnabé tinha uma palavra de ânimo e de acolhimento. Quando o Barnabé viu ali a graça de Deus se movendo no meio daquele povo, percebeu que a conversão deles era verdadeira. E então o que ele fez? Encorajou esses cristãos a permanecerem fiéis na fé. É coisa muito linda
quando Deus coloca no seu coração esse dom de encorajamento. Sempre às vezes tem cristãos ao nosso redor que estão fracos, cambaleando, desanimados na fé, mas você pode ser um canal, um agente de Deus para encorajar pessoas. Você precisa ser encorajado a amar mais a palavra de Deus, a amar mais o Senhor Jesus, a se apegar às Escrituras, a ser um Barnabé na vida da igreja, na vida daqueles que estiver ao seu redor. Você pode ser usado. Então, firmeza de coração é aquilo de que nós precisamos. E nós precisamos ser resolutos, tomar uma decisão. Eu quero Jesus, eu quero fazer parte do ministério que anuncia o Senhor Jesus. Não posso ficar parado, né? Na minha casa, dentro das minhas convicções. Não, eu preciso anunciar, fazer alguma coisa. A resolução aqui era permanecer no Senhor. E é isso que Barnabé queria, fazer com que aquelas pessoas não se desviassem jamais. Permanecer. Que começar algo na nossa vida não é difícil, mas permanecer é difícil. Muitos recebem o Senhor Jesus, mas não permanecem, não ficam fiéis, desistem no meio do caminho, né? Inicia com alegria alguma proposta, por exemplo, mas no meio do caminho desanima. Não é isso. O Barnabé está encorajando. Fique firme, fique até o fim. E a palavra de Deus está encorajando você também. Fique firme, não desista, vá em frente, pregue, permaneça fiel, ajude a sua comunidade, ajude o seu grupo, né? Nós sempre trabalhamos aqui com o grupo das mulheres, né? Vamos permanecer fiéis, que em conjunto, umas com as outras, nós possamos trabalhar para ver o reino de Deus crescendo na nossa cidade. Isso é maravilhoso. Foi assim que Barnabé fez. Então, estamos falando desse homem maravilhoso. Ele era um homem bom. O verso 24 fala dele. Ele era cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor através da vida dele. Oh, que legado lindo. Pessoas virem à fé por conta da sua pregação. Isso é maravilhoso. Bom, o verso 25 diz assim: então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. O trabalho estava tão grande, estava crescendo, e ele estava vendo tanta gente chegando aos pés de Jesus, precisava de reforço. De quem ele lembrou? Lembra do Saulo, que foi mandado lá para Tarso, porque estava pregando muito lá em Jerusalém? Então, ele foi atrás de Saulo. Ao perceber a quantidade de trabalho que tinha ali, ele pensou, lembrou de Saulo e pensou: eu vou atrás desse homem para fazer parte dessa missão também. E daí, durante um ano, eles permaneceram em Antioquia, doutrinando a igreja. E comunhão maravilhosa com os gentios ali, enriqueceu a vida daquele povo. E eles, então, os crentes do primeiro século, representavam a Jesus ali de maneira fiel, tão parecidos com ele, que era inevitável essa comparação. Os crentes eram tão parecidos com Jesus, que dessa forma não tinha como não compará-los, né, com Jesus. Verso 26 diz assim: e quando o encontrou quem? Encontrou Saulo, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Ô dupla, hein? Como é maravilhoso quando a gente encontra alguém para dar dessa de companhia para a gente na tarefa do Senhor Jesus. A igreja é assim. Sempre você pode encontrar parceiros e parceiras para que o evangelho, através de vidas assim, possa ser anunciado. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Esse versículo é muito lindo. Em Antioquia, ali onde Barnabé e Saulo estavam pregando, ali foram chamados de cristãos, seguidores de Cristo, cópias de Cristo. Isso é tremendo. Os crentes foram assim chamados. Vamos ler o verso 27. Diz assim: naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo,
Levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Verso 29, os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Veja, então houve essa profecia por parte de Ágabo, né? Pela influência do Espírito Santo, acerca desse período de escassez que haveria de vir sobre todo mundo. E o nosso autor aqui, o Lucas, ele está interessado em nos contar aqui o tempo dessa escassez. Assim, ele localizou, né, o evento historicamente informando esse período, que foi o período de Cláudio César. É um período de 41 a 54, depois de Cristo. Bem, muitas fontes, então, extra-bíblicas fazem menção à sucessão de colheitas ruins, escassez ao longo do Império Romano, especialmente na Palestina, durante o reinado de Cláudio, então. Bem, tal interesse social e da Igreja de Antioquia pela Igreja de Jerusalém não foi apenas uma expressão, né, de amor dos crentes em Jesus pelos irmãos necessitados, mas foi também esse marco inicial da prática do apóstolo Paulo, né, de chamar para si a responsabilidade de cuidar não apenas das almas, mas cuidar também de tudo aquilo que cercava o ser humano, né, por completo. A quem ele pregava, ele queria auxiliar. E um dos profetas da igreja primitiva foi esse homem que nós vimos aqui, o Ágabo. Foi ele que profetizou essa fome global, então. E assim nós encerramos o capítulo 11, né? Com essa atitude fenomenal da igreja. Eles ficaram ainda mais unidos e começaram a dar ofertas e ajudar outros irmãos ainda mais pobres, de forma que nenhum necessitado havia entre eles. Vocês viram como o evangelho da graça é um evangelho completo? Quantas coisas lindas nós vimos aqui. Mas a mais fantástica é saber que nós temos um Deus que tem esse cuidado com a vida do seu povo. Deus abençoe sua vida.